Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje a nossa convidada é uma consultora de imagem. Por favor, Marília, se apresente para nós e diga o que faz um profissional da consultoria de imagem. Marcelo, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Marília Gabriela de Oliveira, a minha empresa é MG Imagem e Estilo. A consultoria de imagem, ela é uma profissão que ajuda as pessoas a criarem uma identidade própria e muitas vezes também a traçarem uma estratégia de imagem. Como que isso é feito? Através de análise. Então a gente faz aí um estudo de proporções corporais, proporções faciais, faz uma análise de coloração pessoal, a gente faz alguns estudos em relação a estilo e através dessas análises a gente faz um encaixe de todas essas informações e aí juntamente com o cliente a gente traz essa essência dele, né, para o visual. Aí sim a gente trabalha em termos de vestimentas, né, vai escolher quais são as melhores vestimentas, qual é o melhor corte de cabelo, qual é os melhores acessórios. Então a consultoria de imagem ela trabalha o visual, mas antes disso tem toda essa análise por trás. É interessante para você que está assistindo aqui, eu fui um dos clientes da Marília, né? Então eu posso falar para vocês, e vocês vão ver o que é o antes e o depois, né? Vocês vão poder tirar a prova do que é o trabalho que ela faz, né? Podendo analisar em outro canal, em algum outro momento, qual é o resultado desse cuidado, né, que esse profissional tem com a imagem de uma outra pessoa, né? E Marília, fala pra gente, por favor, como que foi o início da sua carreira? Quanto tempo você está nessa atividade? Qual foram as suas primeiras impressões, né? Não só nessa carreira, mas suas primeiras impressões como profissional. Bom, eu sou uma ex-engenheira, você pode dizer isso, né? Você pode falar sobre isso, né? Mas eu caí meio que de paraquedas na consultoria de imagem, eu deixei assim, a engenharia de lado há uns 7 anos atrás e fui atrás de algo que mexia muito comigo, que era essa questão da moda, né? Eu sempre tive essa paixão, eu também achava que eu tinha uma habilidade maior quando se falava em relação à moda. E a consultoria de imagem, ela não era tão divulgada como ela é hoje, né? Então, a gente está falando lá de 2016, e aí eu procurando o que eu poderia relacionar entre engenharia e moda, e aí eu achei o curso de consultoria de imagem no Senac, aí eu fui fazer o curso, e ali eu descobri que eu poderia ajudar outras pessoas, né? Que era muito mais do que moda, que era isso que a gente estava falando, que você vai analisando as pessoas, você vai resgatando a autoestima dela, porque você vai mostrando para ela, né, o corpo diferente que ela tem, mas você consegue ajudar ela a se vestir, né? Aquele corpo, ele é um corpo que você pode vestir ele, que a pessoa pode se gostar da forma como ela é. Então eu fui descobrindo muito isso, fui descobrindo uma nova profissão e fui gostando muito disso, né? Então, tô nessa profissão já há 7 anos, e aí eu fui me desenvolvendo cada vez mais aí dentro da consultoria, fui montando a consultoria, fui montando meu próprio método, né, de consultoria de imagem, e aí estou nesse caminho aí nesses anos ajudando aí tanto profissionais femininos, masculinos, aí eu já caí um pouco também no campo dos noivos, não. Já caí um pouco também no campo aí das análises faciais. Como a gente trabalha muito o universo visual, né, a consultoria de imagem, ela trabalha o universo visual. Então você tem uma capacidade de atender várias demandas. Às vezes você tem uma pessoa que te procura para buscar, ela quer umas fotos profissionais, né? Então você consegue entender que tipo de cenário que está comunicando aquele cenário, o que aquela cor está comunicando, o que aquela vestimenta está comunicando, o que aquela pose está querendo dizer. Então você consegue ajudar várias pessoas com várias demandas diferentes. Então a consultoria de imagem é muito isso. E estava observando você falar, a gente já conversou muito sobre isso. O que acontece? Não é uma questão de moda, né? É uma questão de composição, uma questão de estilo pessoal, de uma descoberta de estilo da própria pessoa, né? Ou também do que ela se sente confortável e o que ela quer comunicar, né, de si mesmo, né? E o que eu vejo? Que é necessário algumas habilidades para que isso aconteça, né? E é preciso desenvolver primeiro as questões técnicas, né? E também, né, as hard skills e também as soft skills, né? E quais são essas habilidades
que você teve que desenvolver ao longo desses últimos 7 anos? Olha, eu sempre falo, né? Muitas pessoas perguntam, né, as pessoas têm curiosidade em relação à consultoria de imagem. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre busquei na minha vida, é primeiro buscar boas instituições, né? Então foi o que eu fiz, por exemplo, buscando o Senac. Então a gente tem aí o Senac como na consultoria de imagem, mas tem a Belas Artes, tem o Centro Europeu, tem o IED, são instituições que você consegue boa competência em termos de consultoria de imagem. Mas depois disso, que você tem uma boa base, eu fui buscando especializações. Então, eu fui buscando, por exemplo, proporções corporais, que é algo muito importante para a consultoria de imagem, porque você precisa entender aquele corpo, né, do seu cliente, que tipo de modelagem que cabe ali, qual é o comprimento de roupa ideal dele, como é que você vai ajudar ele a parecer mais alongado, para ele não parecer, né, muitas vezes mais achatado, que é uma das reclamações que a gente tem muito. Então, a modelagem é muito importante. Então, como é que você vai entender isso? Bom, eu fui buscar uma especialista, que era uma pessoa que foi bióloga, especialista em anatomia, escreveu um livro sobre proporções corporais em silhueta 3D, e aí eu fui fazer o curso. Então eu fui buscando esses especialistas que tinham no mercado, fui fazer o curso sobre tecidos, né, com uma pessoa que trabalhou muitos anos sendo representante de indústria têxtil. Aí ela montou um curso que vai falar desde a fibra, depois monta o tecido, e como é que isso chega no mercado e transforma-se numa modelagem de roupa, né? Então, é importante você ter essas hard skills através de pessoas que tenham muita experiência de mercado. Então, isso eu acho importante, porque hoje a gente tem uma oferta muito grande de pessoas que às vezes não têm tanta experiência no mercado. Eu já vi cursos, por exemplo, de consultoria de imagem que dura um final de semana, e não é isso, né? Eu estou há 7 anos e até hoje eu faço curso. Eu já fiz assim, curso de coloração pessoal 2 vezes, né, com duas metodologias diferentes. Então, buscar bons profissionais que possam ser os seus mentores, que tenham experiências para para agregar, né, na sua experiência. Uma das coisas que eu acho é que a consultoria de imagem, você tem que criar a sua própria estrutura. Né? Você não sai dali de um curso como uma estrutural, o atendimento, ele é assim. Não, você vai montando o seu próprio atendimento, né? Você cria a sua própria identidade na forma do atendimento. Então, para isso, você precisa ter muitos conhecimentos, né? E do ponto da questão do soft skills, né? Com relação a o cuidado com o cliente, porque eu imagino que as pessoas, elas têm muita ressalva consigo mesma, né? Tem muita insegurança. Como que é para você lidar com essa particularidade das pessoas? Olha, quando você desenvolve todas essas competências, você tem que ter o lado de muita empatia. Você tem que descer, né? Às vezes a consultoria de imagem, você sabe tantas técnicas e você acha tão fácil se vestir, né? Você tem que descer desse pedestal e se colocar no lugar do cliente que ele chega. Às vezes você fala uma coisa para você tão básico e para ele é um universo, sabe? Você abre uma luz para ele que ele fala, nossa, não é possível que eu possa me vestir desse jeito, né? Então, ter muita empatia. A parte de escutar o cliente é muito importante, então ser um bom ouvinte é fundamental, né? Porque ele traz muitas dores às vezes, tem pessoas que carregam muitas questões da infância, né? Então assim, eu não gosto de tal cor, mas você não gosta de tal cor por quê? Ah, não, porque a minha avó não gostava, e a minha mãe não gosta, e aí eu passei também a não gostar, né? Então assim, são coisas que as pessoas às vezes vêm carregando ao longo do tempo. Então ser um bom ouvinte e ter muita paciência, né? Paciência no sentido de ter a paciência de explicar para o outro, né? Ter a paciência de, às vezes, você dar uma ideia, a pessoa não acatar de primeira, mas você ir lá e mostrar que você tem um fundamento, né? E aí a pessoa conseguir visualizar de uma forma diferente, porque você sempre vai estar tirando o cliente da zona de conforto. Sim. E ninguém gosta, né? E ninguém gosta de sair da zona de conforto, né? Então isso é importante. Empatia, paciência, ser um bom ouvinte é fundamental. Maravilha. E eu penso também, quando eu ouço você falar sobre essa dificuldade das pessoas, imagino que você tem desafios. Você tem, né, às vezes, a própria pessoa não assimila ou não quer. Como que para você é isso? Quais são esses desafios que você tem? E alguma experiência negativa que você tem encontrado?
Em relação a clientes, assim? Em relação, de forma geral, a profissão, a dificuldade dela. Olha, em relação a clientes, eu sempre alinho muito bem essa questão quando a gente vai começar um trabalho, né? Eu falo, olha, é um trabalho que a gente sai da zona de conforto. Então, eu pouco tenho dificuldade quando eu ofereço alguma ideia diferente. Então, assim, raramente eu tenho alguma dificuldade em relação a isso. E quando eu tenho, eu consigo dar um contornar. Então, por exemplo, eu já tive uma cliente, por exemplo, que ela tinha uma questão que ela tinha uma dominância mais analítica, e aí a gente foi sugerir mais questões mais com salto alto, né? E aí depois ela chegou um dia pra mim e falou assim, Marília, eu não consigo usar salto alto, porque eu tenho um filho de 3 anos de idade, e caiu essa ficha agora pra mim, que eu não consigo usar salto alto. Bom, então vamos buscar sapatos baixos, né? Então, assim, eu sempre tento contornar esse tipo de coisas. Eu entendo. Agora, a minha maior dificuldade, talvez, que eu encontrei em relação à profissão, é que quando você sai do curso de consultoria de imagem, você não tem essa ideia do empreendedorismo. Né, que você vai ser a pessoa que vai tomar conta do financeiro, você vai passar a proposta, né, que você vai lidar com, você vai fazer a parte técnica, que é do material, depois você vai ter que fazer toda a revisão, para ver se não tem nenhum erro de português. Então você vai fazer tudo. Você vai atender o cliente, né, pelo WhatsApp, você vai tirar as dúvidas dele. Então, você faz o tudo no começo, Sim. Né? Então, eu acho que essa parte de empreender, aí você tem que fazer networking, você tem que mostrar o seu trabalho, aí você tem que gerar conteúdo. Tudo isso não te contam. É desafiador. É desafiador, é um verdade. desafio, né? Eu acho que E são muitos os detalhes, né? Dentro do que está falando, essa composição de afazeres, né? Não é só a habilidade técnica profissional, né? É todo esse escopo administrativo, esse fluxo, né? Cobrar o cliente, ter mecanismos de facilidade, né? Cartão, maquininha de cartão, hoje tem o Pix, mas a forma de pagamento parcelada, né? Todo esse pensar sobre tudo isso e cuidar de tudo isso, acho que é um desafio também, né? É muito desafiador, muito desafiador. E eu vejo, assim, por exemplo, na minha turma quando eu me formei em consultoria de imagem, em 2016, nós éramos, acho que 10 ou 12 pessoas, eu fui a única pessoa que continuou como consultora de imagem. Verdade. Todo mundo foi ficando pelo caminho, né? Porque, e tem pessoas, assim, que gostavam muito, né? E, assim, passavam 2 anos e pensavam, mas como é que você fez para continuar, né? Porque eu tenho essa vontade. E eu falo, olha, foi com muito estudo, com muito sacrifício, às vezes é com muita lágrima. É verdade. Né? Mas a gente tá aqui, é a resiliência, é o gostar, né? E aí eu pego e trago, né, para vocês esse apêndice, né? E vocês podem perceber em cada um dos vídeos tem um detalhe sobre a personalidade profissional e de alguns profissionais. Essa resiliência, essa vontade de levar o sonho, né, aquilo que gosta para frente, ou não só o sonho, mas de fato a responsabilidade é o que faz toda a diferença, né, para um profissional. Ah, com certeza. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que eu tenho muita resiliência, assim, na questão da consultoria de imagem. Mas é porque eu gosto muito. Eu acho que quando eu termino um trabalho, eu vejo o resultado, aquilo me preenche de uma forma, assim, que eu falo, não, é para continuar. É para continuar. Nesse sentido, eu posso pensar que isso é algo extremamente positivo, claro, né? Você gosta de fazer, você se sente bem fazendo isso. E quais são os outros pontos positivos que você observa na sua profissão, que você, nessa sua trajetória, né? E faz também um vínculo lá com a questão que você falou no começo sobre ser engenheiro. O que você tirou de ponto positivo nas questões profissionais? Olha, uma coisa assim que eu gosto muito da consultoria de imagem dessa questão de você ter tempo para conhecer as pessoas. Eu gosto disso, porque é da história. Né? A gente fala muito a questão do networking dentro do meio, né, empresarial. Então, isso para mim pode ser um pouco paralelo à consultoria de imagem, mas para mim isso é importante. Eu gosto de conhecer a história das pessoas, eu gosto de ter esse relacionamento mais próximo com os clientes, né? Então, assim, de você sentar e a pessoa te contar a história dela desde, às vezes, da infância, alguma coisa que se passou com ela, e aí como que isso fez com que ela, né, se tornasse o adulto que ela é hoje, e de alguma forma você poder ajudar ela. Então, isso que acho que eu também senti um pouco de falta sendo engenheira. Legal.
que a engenharia, às vezes, ela é tão, né, parte de produção, você está ali trabalhando no dia a dia e você não sente, às vezes, essa questão pessoal de você estar ajudando alguém. É processo, é método. É método, é processo. O que eu senti, às vezes, na engenharia é que eu estava ali, o que eu poderia ajudar era incentivando uma pessoa que estava da minha equipe a estudar, né, dando uma palavra amiga, mas eu sentia muito essa falta de ajudar realmente alguém. Então, a consultoria, quando eu termino um trabalho, eu vejo que aquela pessoa está com uma autoestima diferente, né, ou aquela pessoa se tornou, está com uma coragem maior para enfrentar um desafio profissional. Isso me preenche, sabe? Me dá uma alegria, assim, muito grande. Acho que essa questão eu não tinha na engenharia e eu tenho dentro da consultoria. Sensacional. E para a gente finalizar aqui, né, para a gente caminhar para o fim, você lembra de algum case, né, alguma experiência sua importante que você viveu nessa profissão de consultora de imagem que você pode compartilhar com a gente? Eu tive alguns, né, Marcelo, assim, da parte de consultoria feminina. Eu acho que quando você resgata a autoestima de uma mulher, para mim é muito importante. Porque a mulher hoje na sociedade, a gente tem essa questão muito em relação ao peso, né? Então ela fica muito assim, quando eu for magra, né, essa roupa vai ficar aqui no meu guarda-roupa, porque quando eu emagrecer, né, e você mostrar para ela que não importa o peso que ela tenha, né, que a proporção corporal dela que é o importante, o modelo de roupa que ela vai escolher que é o importante, você resgatar essa autoestima dela, você vestir ela e ela se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita. Para mim, isso é fundamental. Mas, assim, eu já tive casos de noivos que depois, quando né, tem a festa e a pessoa manda, né, mensagem, as madrinhas estavam da forma como eu imaginei. De ver clientes que às vezes fizeram um guia de óculos e você vê o cliente com o óculos de manhã e depois à noite ele está num jantar com outro óculos, né? E você vê que ele gostou tanto, então toda hora ele está usando aquele óculos como uma assinatura de estilo. Então todos os trabalhos que eu faço, que eu vejo que a pessoa incorpora para a vida realmente, isso me deixa muito feliz. E eu vejo isso, né? Como disse para vocês no começo desse vídeo, né, dessa entrevista, eu sou um cliente, né? Verdade. Muito orgulhosa. A satisfação é minha. E eu digo para vocês, a experiência vale a pena. É possível a gente descobrir caminhos, né? E hoje, com esse avanço da internet, no sentido da exposição da imagem pública, eu acredito que é um caminho mais do que viável a atenção para esse profissional de consultoria de imagem. Marília, muito obrigado pela sua participação. Um prazer ter você aqui comigo, né? A gente conseguiu ajustar, né, tudo isso, né, a agenda toda. E você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, né, com os profissionais que estão chegando nessa nova geração? O que você gostaria de falar para a gente? Para os profissionais, eu sempre, quando as pessoas me perguntam sobre consultoria, eu falo que é dedicação, né? Não existe essa de, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Não, tem que estudar. Eu sou uma pessoa que eu leio de diversos assuntos, então, assim, eu leio coisas de psicologia, eu vou um pouco para neurociência, porque você tem que entender o porquê como que a imagem se forma, por que a primeira impressão é importante. A gente tem que entender um pouco de tudo, porque quando um cliente chega com um problema, você tem que ter ideias de como você vai resolver aquilo lá. E você só tem ideia se você tiver muito conhecimento. Então, nunca deixe de estudar. Se você quiser ser um bom profissional de consultoria de imagem, vá buscar assim, fontes em diversas áreas do conhecimento. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.